Em 2016, tudo indicava que Hillary Clinton seria a nova presidente dos Estados Unidos. Mas uma grande virada aconteceu na reta final. A festa é enorme entre os eleitores republicanos aqui na Flórida. E Donald Trump se elegeu. Congratulations, Mr. President. Semana passada, a justiça americana anunciou ter provas de que Donald Trump recebeu um empurrãozinho para vencer. Um empurrãozinho que fere as leis do país. Russos teriam entrado no jogo e espalhado na internet um monte de notícias falsas para atrapalhar a campanha de Hillary Clinton e ajudar a de Donald Trump. O Departamento de Justiça americano acusou formalmente 3 agências e 13 cidadãos russos. Eles cometeram crimes e influenciaram o sistema político americano, incluindo as eleições de 2016. O governo russo nega qualquer interferência. A Casa Branca diz que não houve conluio entre a campanha de Trump e a Rússia. O presidente falou que nada disso teve impacto no resultado das urnas. Mas a justiça acredita que os russos continuam estimulando a divisão do país nas redes sociais. Aqui no Brasil, a ameaça das chamadas fake news também é motivo de preocupação. O Brasil se aproxima de eleições importantes este ano e já tem gente querendo confundir o eleitor. A estratégia é conhecida, espalhar notícias falsas pela internet. O Fantástico acompanhou um experimento que mostra como isso funciona. E vai revelar como acontece o jogo sujo nas campanhas políticas. É uma caçada nos subterrâneos. A Federal chegou muito perto da gente. Falta eles serem mais rápidos, né? Eu confesso, esse jogo de gato e rato, essa adrenalina, é o que nos move. Ele é um dos marqueteiros responsáveis pelo jogo sujo das campanhas políticas na internet. A gente basicamente é aquele que trabalha com fake news. Que não é você plantar só uma mentira, mas é você potencializar fraquezas de possíveis adversários ou de possíveis oponentes. E às vezes você resvala em crime. No jargão da nossa segmento chama de lado B. São formas disfarçadas de propaganda que podem eleger os próximos deputados, senadores, governadores, o presidente da República. Na verdade, a eleição já começou. E a gente vai revelar tudo nessa reportagem especial do Fantástico. Guerrilha Virtual. E aí, professor Guido, tá tudo pronto para começar aí? Tudo pronto. Para você entender como tudo funciona, a gente acompanhou um experimento do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da Universidade Federal da Paraíba. A gente vai mostrar passo a passo como uma notícia falsa é criada, espalhada e para que ela serve. É a parte mais divertida da eleição. É jogo de cachorro grande, é jogo de tubarão, não cabe amador nesse jogo. Eles já estão trabalhando no Brasil. E o que se ensaia é uma reprodução do que aconteceu aqui nos Estados Unidos na campanha para as últimas eleições presidenciais. Eles vão usar a internet para plantar boato, espalhar mentira, disseminar confusão, criar grupos de ódio. O primeiro passo é a criação da notícia falsa. O professor Guido Lemos e os alunos dele usaram uma história inofensiva. Um paranormal russo que teria previsto a vitória do Brasil na Copa desse ano. Professor, e os sites parecem bem reais, né? Isso, os sites estão bem bacanas, quer dizer, até agora ninguém questionou a fonte, né, da notícia. Mas e por que vocês fizeram 3 sites? A ideia é o seguinte, quem acessa a informação no site, no portal Gazeta Rio, a gente coloca como fonte da informação um site de Manchester, um site do Reino Unido, que dá credibilidade à informação que está publicada. Bom, quem está acessando o Voice of Manchester, como se trata de uma notícia que fala sobre um russo, sobre a Copa da Rússia, a gente colocou um link do Voice of Manchester para o site russo. Mas nas campanhas políticas, como você deve imaginar, os boatos são muito mais cabeludos do que a previsão do Hexa. Já criei alguns boatos. Já criamos boatos de ter prendido mala de dinheiro, que seria pago para compra de votos. O lado B, ele faz isso, ele coloca a pulga atrás da orelha. E se eu dissesse que hoje em dia quem começa a espalhar essas mentiras não são nem humanos, e sim robôs?
Existem programas de computador que criam uma espécie de pessoa automática e fica mandando mensagem à torta e à direita. A gente está programando um robô que vai reagir à utilização da palavra-chave que a gente definiu dentro da nossa hashtag. Na medida que essa hashtag for sendo utilizada, ele vai já automaticamente republicando o conteúdo. São os Pinóquios virtuais. Como na história infantil, eles são mentirosos, mas muito mais maliciosos e rápidos. O robô ele vai disparar informação a cada 2 segundos, o que é humanamente impossível. Robôs já participam e promovem discussões políticas no Brasil. Por exemplo, as eleições, processo de impeachment, chegou a um número de interações a partir de notícias que foram difundidas por robôs, etc., de quase 21% nas redes sociais. E isso é um dado bastante dramático. E você lembra daquela exposição em Porto Alegre, que ficou conhecida como Queer Museum? Foi alvo de protestos. Um grupo de pessoas achou que as obras promoviam pedofilia e zoofilia. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo sobre esse caso. Os pesquisadores descobriram que 13% de todas as postagens contrárias à mostra e outras 7% a favor foram feitas por robôs. E o final da história você conhece. A exposição foi cancelada e criou o maior debate, que extrapolou a área da cultura e virou discussão política. Os seguidores de Donald Trump, em torno de 30% a 35% deles são robôs, são perfis que são criados para divulgar informação nas redes sociais. É praticamente impossível descobrir que você está conversando com um robô, com um perfil que não corresponde a uma pessoa que existe no mundo real. E muitas vezes é a gente que entra no jogo e acaba compartilhando sem querer uma notícia falsa. O objetivo é esse, né? Que pessoas reais acreditem no que os robôs estão falando e reproduzam. Isso. E a mentira é celebrada. E eu tenho muito prazer de ver o resultado das minhas estratégias. De você jogar uma isca e ver o peixe morder a isca. A hora que você lê uma matéria e que você acha que é verdade, não checou a fonte e você passou para frente, você faz parte de fake news. Por isso, só compartilhe notícias que você tenha certeza que são verdadeiras. Se o texto não tiver sido publicado em sites da imprensa profissional, o risco de ser boato é grande. Se a história parecer muito estranha, mesmo que ela tenha sido atribuída a fontes do jornalismo profissional, desconfie. Há muitas falsificações, páginas que imitam o visual dos veículos que praticam o jornalismo profissional só para enganar você. Então faça uma pesquisa, acesse o site verdadeiro, vá até a área de busca e confira se a reportagem foi mesmo postada lá. Procure também se informar sobre os serviços que desmentem boatos. Eles estão presentes em muitos veículos de jornalismo. O portal G1, por exemplo, tem a seção É ou Não É, que desmente notícias falsas na internet. E existe uma outra tecnologia que faz esses boatos serem espalhados de forma mais eficaz. Tá vendo isso aqui? Esse rastro não existe no mundo real, mas cada passo que você dá está armazenado dentro do seu celular, quer você queira, quer não. E também, as empresas sabem, todos os sites que você visita, que você compra, quem são seus amigos, seus e-mails, suas conversas pessoais. E tem empresas que vivem só de comprar, revender e analisar esses dados. Com isso, elas são capazes de saber o que você está pensando, o que você está sentindo e mais, o que um país inteiro está pensando e está sentindo naquele momento. Muita gente atribui o sucesso de Donald Trump nas últimas eleições a uma dessas empresas. Donald J. Trump, a president of the United States of America, on our victory. A Cambridge Analytica disse que tinha mais de 5.000 informações diferentes sobre 200 milhões de americanos. Analisando esses dados, eles dizem que conseguem traçar um perfil psicológico dessa gente toda. Você pega os Estados Unidos, estava numa crise econômica absurda, e um presidente que se colocava que ia fazer a América grande de novo. E o Donald Trump é a cara dos Estados Unidos. O André Torreta é marqueteiro e agora levou essa empresa, a Cambridge Analytica, para o Brasil. O IBGE me dá dados sobre o bairro que você mora, empresas de bancos de dados já me dá da pessoa, mas a maioria são dados financeiros, que é o que a gente tem, e tem os dados das redes sociais. E a gente começa a misturar estas informações para entender como uma pessoa enxerga o mundo.
Dessa forma, os marqueteiros conhecem o público com precisão, conseguem conversar melhor com as pessoas, dizer o que elas querem ouvir. Mas essas análises também podem ser usadas pelo lado B. Acertar na veia, a gente chama, né? Acertamos na veia. Ou seja, você conseguiu direcionar a comunicação de tal maneira que você fala diretamente com o segmento. E isso é imbatível. Aqui nos Estados Unidos, 27% das pessoas leram uma notícia falsa na semana anterior às eleições de 2016. E um dos boatos que ficaram mais populares foi o do Comet Pizza Ping Pong. A história inventada se passa num lugar real, essa pizzaria em Washington, a capital do país. E a mentira acabou crescendo tanto que quase se transformou em tragédia. Segundo esse boato, aqui dentro funcionaria uma rede de exploração sexual de crianças. O quartel-general desse esquema funcionaria dentro daquela cozinha ali. E a comandante-chefe disso tudo seria a então candidata à presidência Hillary Clinton. E no dia 4 de dezembro, um homem entrou na pizzaria com uma faca, um AR-15 e um revólver, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Acabou não acertando ninguém, mas mostrou como um boato pode ter consequências reais. A gente foi até a Universidade de Harvard, onde a Claire Wardle deu todo o gás nesse assunto depois das eleições. É impossível quantificar se as notícias falsas ajudam a mexer o ponteiro, mudar o resultado das eleições. Mas o que nós sabemos é que a eleição foi muito apertada. Poderia ter feito a diferença. Eu pergunto se ela acha que o que aconteceu aqui nos Estados Unidos pode acontecer no Brasil em 2018. Isso vai acontecer no Brasil. O Marcelo Vitorino trabalha com campanha na internet há muitos anos. Se um candidato ou uma candidatura contratar profissionais para promover esse tipo de fake news, ele pode ser penalizado, civilmente e criminalmente. Tanto quem contrata, quanto quem é contratado. Quem trabalha com o lado B sabe disso. Por isso, tudo é feito escondido em lugares que chamam de bunkers. Tem vários bunkers funcionando, a contra-informação está comendo solta. Esses guerrilheiros, eles acabam tendo uma equipe mista, você tem ali desde redatores publicitários, jornalistas investigativos, designers, editores de vídeos. São lugares fechados, onde as pessoas não conhecem. Nós temos uma grande agência digital e, paralelo a isso, eu tenho 2 bunkers, inclusive um não é nem na cidade. E aí eles bolam técnicas para ninguém descobrir quem postou aquelas mentiras na internet. Primeiro, a gente não usa nenhum servidor dentro do país. Para mandar os vídeos para serem postados no exterior, eles vão a lan houses que não pedem identificação. Depois que ele postou, que ele plantou a semente, aí, adeus. O bunker experimental montado na Universidade Federal da Paraíba também usou várias estratégias dos bunkers reais. Foram gastos R$900 na compra de 300 perfis falsos do Twitter. Tudo num site russo que oferece ilegalmente esse serviço. E aí essa ferramenta vai disparar 2.400 tweets por hora. Foi usada também uma ferramenta que o próprio Facebook oferece para os anunciantes. Para que a postagem sobre o vidente do Hexa aparecesse em mais perfis, foram pagos R$500 ao Facebook. E ele está dando uma margem estimativa de que a gente pode atingir até 200 mil pessoas. Robôs dispararam mensagens via WhatsApp. Servidores de outros países também foram usados. E mais notícias foram criadas no laboratório da Universidade da Paraíba. Depois de 4 semanas de trabalho, foi feito um balanço do resultado. Quem cuidou dessa parte do experimento foi o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Cyber, uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais com a PUC Minas. Mesmo com uma ação que foi razoavelmente simples e limitada e utilizando poucos recursos, o impacto que ela causou na rede foi bastante visível. 200 mil pessoas viram as notícias falsas pelo Facebook. Outras 25 mil leram diretamente nos portais criados. E foram mais de 40 mil menções no Twitter. Num contexto de eleições, você provavelmente utilizaria uma estrutura muito maior e essa estrutura ela pode permitir sim que todos os eleitores, pelo menos aqueles que usam as mídias sociais, sejam alcançados. O Twitter diz que a hashtag Vidente do Hexa praticamente não teve visibilidade, além da rede de robôs que foi criada. E informou que desde junho do ano passado, a empresa removeu mais de 220 mil contas que violavam suas regras e eram responsáveis por mais de 2 bilhões e 200 milhões de tweets.
Em nota, o Facebook disse que está trabalhando para remover contas falsas. Sobre a cobrança para tornar uma informação mais visível, a empresa informou que está fazendo testes para conter a distribuição de conteúdos enganosos e que páginas que repetidamente compartilham notícias falsas não terão mais direito ao uso dessa ferramenta. O WhatsApp disse contar com a ajuda de denúncias das pessoas para detectar mensagens indesejadas. Tem também ferramentas automatizadas e reduziu em 75% mensagens disseminadas por robôs. No começo desse mês, o ministro Luiz Fux assumiu o Tribunal Superior Eleitoral e anunciou que o combate às notícias falsas nas eleições vai ser uma prioridade. O TSE não pretende assistir passivamente o cometimento desses ilícitos. O TSE criou um grupo de inteligência formado por uma elite da inteligência da ABIN, do Exército, a todos aqueles que pretendem usar as fake news para a obtenção de um resultado político ilícito que coloquem as suas barbas de molho. Mas quem trabalha no lado B da campanha ainda acredita que vai ter espaço para atuar. Na eleição passada, a gente não tem notícia de um bunker que tenha sido pego, né? A federal não conseguiu pegar ninguém. Quando a polícia estava perto, eles logo se desfaziam das provas do crime. No Lago Paranoá tem seguramente uns 8 HDs de computador. O Lago Paranoá fica em Brasília. A PF confirmou que nenhum bunker foi descoberto nas últimas eleições. A gente sabe que quem dissemina fake news normalmente se vale de robôs, se vale de bunkers, se vale de provedores que estão em outros países, navegam pela Deep Web. Então, assim, não é uma investigação fácil. Segundo o delegado, a legislação que trata do assunto é atrasada e atrapalha a punição para quem é pego espalhando notícia falsa. O Código Eleitoral ele prevê a punição de 2 meses, de detenção de 2 meses a 1 ano, caso a pessoa divulgue notícias que sabe ser falsa. E aí, para você ter uma ideia, o agravamento dessa pena acontece caso a pessoa divulgue esses dados, essas notícias falsas, por meio de imprensa, rádio ou televisão. Sequer era previsto internet. Mas a guerra já está declarada. Infelizmente, na política brasileira ainda isso é uma marca forte. Atingir os objetivos a qualquer custo.